Ok, agora sim. Vamos começar então, ainda falando, lembrem, nós estamos falando sobre consumação aplicada, já falamos sobre a ordem da aplicação, já falamos sobre vocação, tanto a vocação geral como vocação eficaz, e a partir de agora nós começamos então a falar sobre regeneração, certo? Essa parte de regeneração, ela não é uma parte que nos dá muito problema para nós entendermos. Ela é bem, digamos, eu entendo que ela é simples, certo? O autor começa falando que, fazendo uma observação de que quando Deus nos chama, ele obviamente requer uma resposta. Eu concordo, certo? Eu concordo que Deus exige de nós uma resposta. Eu não sei se vocês estão vendo, agora sim vocês estão vendo, certo? O PowerPoint. Ok. PowerPoint sobre regeneração. Ele começa dizendo que, ele começa mencionando que quando Deus chama o homem, é necessário que o homem tenha uma resposta. Porém, o que acontece? Essa resposta, ela não tem que vir de Deus. A resposta ao chamado de Deus não é o próprio Deus que responde. Quem responde a esse chamado de Deus é o homem. O homem é quem tem que responder esse chamado. Mas qual é o problema? O problema é que o homem está morto nos seus delitos e pecados, o coração dele é depravado, ele é inimigo de Deus. Como é que ele vai atender a esse chamado de Deus, uma vez, continuando a argumentação, uma vez que ele está morto nos seus delitos e pecados, uma vez que ele é escravo de Satanás e é escravo do pecado? Então, quando Deus prega o evangelho, desculpem, quando nós pregamos o evangelho em nome de Deus e chamamos os homens à reconciliação com Deus, esse chamado que é feito pelas Escrituras exige uma resposta que é impossível moral e espiritualmente ao homem para dar. O homem não pode responder a esse chamado por conta dessas questões que eu já coloquei. Ele está morto nos seus delitos e pecados, ele é inimigo de Deus, ele não quer saber de Deus, ele é rebelde, obstinado, ele quer viver em autonomia, embora não possa, ele tem uma autorreferência, referência para tudo é ele mesmo. Ele está escravizado a Satanás, está escravizado aos seus próprios pecados. Então a resposta que Deus exige dele, Deus exige, é uma impossibilidade moral para o homem, porque ele está morto espiritualmente. É aí que nós observamos a questão importante da regeneração. Essa resposta que o homem precisa dar, ele não consegue dar enquanto Deus não regenera o coração do homem. A resposta de aceitação a Cristo, em fé, em arrependimento, não pode vir do homem até que Deus coloque nele uma nova natureza. Até que Deus faça nele aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Até que Deus conceda vida ao homem. É essa regeneração, essa vida que Deus coloca no homem, essa nova vida que Deus coloca no homem, que vai habilitar o homem a responder ao Evangelho. Então perceba, nós estamos falando de uma resposta que o homem dá ao Evangelho, mas ao mesmo tempo que nós estamos falando de uma resposta, nós estamos dizendo Deus é quem capacita o homem a dar essa resposta, primeiro regenerando o homem. Essa é uma graça que vem da parte de Deus, a graça da regeneração, para que ele possa responder ao Evangelho e ele possa, então, assim, receber a Cristo. Então, o que é que implica a regeneração? Isso aqui nós estamos falando baseados lá em João capítulo 3, que já falamos daquele diálogo que Jesus tem com Nicodemos. A regeneração ela é o início de uma nova vida espiritual que é implantada em nós pelo Espírito Santo. E entendam isso, irmãos, só quando isso acontece é que nós, eleitos, somos capacitados ou somos habilitados a responder ao chamado do Evangelho em arrependimento e fé. Se Deus não nos regenera, se Deus não nos concede a graça da regeneração, nós não temos como responder a esse chamado. Nós não temos como ter arrependimento e fé, como nós veremos um pouco mais à frente. Em João capítulo 1, versos 12 a 13, diz que esses homens que são tornados filhos de Deus, eles não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Então, o que é a regeneração? A regeneração é a nova vida espiritual que o Espírito Santo coloca em nós.
João 3, de 5 a 8, vai nos mostrar isso de forma mais clara. Eu creio que os irmãos estão todos habituados com esse texto de Jesus e Nicodemos, o diálogo que Jesus tem com Nicodemos, um dos chefes dos fariseus, em que Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, essa nova vida espiritual, ou o termo que nós usamos, regeneração, também é chamada, em outros compêndios teológicos, de novo nascimento. É a mesma coisa. Então, o que é que nós podemos dizer, então, que observações, outras observações, nós podemos fazer sobre a regeneração? Nós entendemos que a regeneração não é um processo, a regeneração é uma transformação instantânea. Deus nos transforma, Deus nos dá uma nova natureza instantaneamente. É com essa graça da redenção que os nossos olhos são abertos. Aí em Atos capítulo 16, verso 4, diz que enquanto Paulo pregava o evangelho, veja isso de novo, por favor. Enquanto Paulo pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo, Deus, ele é quem faz isso, abriu o coração de Lídia para que ela respondesse ao evangelho. Deus habilitou Lídia, abrindo o coração dela, regenerando, colocando uma nova vida instantaneamente nela para que ela respondesse ao evangelho. Então, a regeneração é uma transformação instantânea, é uma transformação sobrenatural, certo? E é uma mudança radical. Aqui é outro aspecto que eu quero que vocês ouçam bem também. Uma pessoa que é regenerada, ela olha para trás e ela percebe que a vida dela era uma vida completamente afastada de Deus e em pecado. Se isso não acontece nas pessoas da igreja, nós estamos lidando com ímpios. Nós estamos lidando com pessoas que não querem ter efetivamente, ou que não tiveram, melhor dizendo, uma transformação sobrenatural, uma mudança radical na vida dele da forma como ele olha para o mundo. Ora, é bem verdade que algumas coisas vão mudando na nossa vida, pensamentos, atitudes, vontades vão mudando no processo de santificação. Mas, imediatamente, quando nós somos regenerados por Deus, essa regeneração é tão radical, essa mudança é tão radical, que ela transforma a raiz da nossa natureza. É por isso que João vai dizer no capítulo 3, verso 9, e no capítulo 5, verso 18, da sua primeira epístola, que aquele que é regenerado, aquele que nasceu de Deus, não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a sua natureza, ela foi transformada por Deus, ela foi mudada por Deus. Aqui há algumas questões que eu quero colocar para vocês também, e nós vamos ver algumas outras questões também em santificação e justificação, certo? A regeneração, ela é diferente da conversão, ok? A regeneração conduz à conversão, eu concordo. A regeneração como um pacote, não como uma coisa acontecendo atrás da outra, mas simultaneamente acontecendo. A regeneração, repito, é a transformação sobrenatural, a colocação do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz de uma nova natureza em nós, que nos habilita à conversão, nos habilita à fé e o arrependimento. Conversão é aí distinguido com fé e arrependimento, certo? Em outras palavras, e essa, do meu ponto de vista, isso que eu acabei de colocar para vocês, a conversão, a vida de fé e arrependimento, ela é uma evidência externa de quê? De que você foi efetivamente regenerado pelo Espírito Santo. São coisas separadas, mas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Se você perguntar a qualquer teólogo como é que a regeneração acontece, como é que o Espírito Santo ele coloca essa nova natureza em nós, nos habilitando à conversão, à fé e ao arrependimento, ninguém vai saber explicar, porque esse é um ato misterioso da parte de Deus e ninguém sabe como é essa transformação instantânea que quando Deus abre os nossos olhos e aí nós começamos a ver, puxa vida, como é que eu pude viver uma vida dessa até agora? Ok? Então, a regeneração é diferente da conversão.
E aí vocês vão ver no livro, se vocês leram com atenção, vocês vão perceber que, mesmo com a ideia de ordem de redenção que ele tem, ele entende que certas coisas são concomitantes, acontecem ao mesmo tempo. Ele diz, é necessário lembrar mais uma vez que a ênfase principal nessas passagens é a concomitância invariável entre a regeneração e as graças mencionadas, a saber, fé, arrependimento, aí ele vai falar de domínio próprio, etc, 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 certo? Então, a pessoa que é libertada do pecado, que é nascida de novo, ela é libertada do pecado, vence o mundo pela fé, exercita domínio próprio, pelo qual não é mais escravo do pecado, nem mais escravo do maligno. Alguma dúvida sobre regeneração, irmãos? Sim ou não? Não? Ok. Então vamos passar para fé e arrependimento. E para a justificação, embora nós já tenhamos falado muita coisa sobre justificação, eu vou mostrar a vocês mais algumas questões sobre justificação. Então, não havendo dúvida sobre regeneração, vocês viram, eu pulei alguns textos bíblicos aí, até porque a maioria de vocês, todos vocês, acredito, eu conhece esses textos bíblicos. Então, nós falamos sobre regeneração como sendo um ato de Deus de transformação sobrenatural e instantânea, bem como uma transformação radical e que nós passamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, no capítulo 4, repito, eu estou correndo um pouquinho, se vocês têm dúvidas, por favor, me pare, façam suas perguntas e eu vou tentar responder as suas perguntas. No capítulo 4, nós vamos falar sobre aquilo que é a evidência externa nas nossas palavras e atos e vontades. Nós vamos ver a evidência externa da regeneração. Qual é a evidência externa da regeneração? É a fé e o arrependimento. Repito, qual é a outra palavra que nós temos para fé e arrependimento? Conversão. Ok? Conversão também é chamado de fé e arrependimento. Bom, ele diz, de novo, aí uma citação para vocês se situarem no livro, caso vocês queiram. A regeneração é inseparável de seus efeitos, e um dos efeitos é a fé. Sem a regeneração é moral e espiritualmente impossível que o homem creia em Cristo. Porém, quando ele é regenerado, ouçam bem isso, é moral e espiritualmente impossível que ele não creia. Sem a regeneração, é impossível que o homem creia. Com a regeneração, é impossível que o homem não creia, não tenha fé. Ok? Isso está na página 119 da segunda edição. Então, vamos falar um pouquinho sobre fé. Fé é, nas escrituras sagradas, algo... As escrituras não são salgadas, vocês sabem. Nas escrituras sagradas, a fé, ela tem um mistério. Que mistério? As escrituras, elas falam de fé em dois... Na verdade, as escrituras falam de fé em vários aspectos, certo? Nós falamos sobre fé histórica, fé salvadora, fé como uma resposta do homem a Deus e fé como dom de Deus. O que nós precisamos entender aqui, e aí está nos textos que eu vou que estão aí, que está aí na tela, que vocês estão vendo e que nós vamos ver também nos outros, a fé, ela é primeira colocada como um dom de Deus. Primeiro, eu estou dizendo primeiro aquilo que eu estou dizendo a vocês, não é ordem, certo? Então, em Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz, pela graça sois salvos e isso não vem de vós. Então, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Isso o quê? A fé não vem de vós. Deixa eu abrir o texto aqui que eu estou todo enrolado. Dom de Deus, não de obras, que ninguém se acredite. Isso. Quem está falando com essa voz assim de locutor, de rádio? Será que é algum espírito? Quem está falando? Porque pela graça sois salvos. Falou assim, então, né? Então, pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é o que ela? Dom de Deus.
que tá falando assim, com essa voz assim? Já tô ficando desconfiado já. Quem tá falando assim, por favor? Vou botar o microfone todo mudo, viu? É dom de Deus, não vem de obras, diz ele, para que ninguém se glorie. Então, a fé, ela vem como um dom de Deus. A fé é fruto da eleição divina, está lá dizendo em Atos 13:48, nós discutimos esse texto, acredito, na primeira aula. Creram os que haviam sido predestinados, ou aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. A fé também é o resultado da regeneração, está em 1 de João, capítulo 5, verso 1. Vamos ler esse texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, certo? Só é nascido de Deus, a pessoa que é nascida de Deus que é em Cristo. E também aquele que gerou, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Ok, voltemos lá para a apresentação. E também a fé é fruto da operação do Espírito Santo, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Agora, por outro lado, vou passar isso daí, depois vocês podem dar uma olhada no slide, para a gente avançar um pouquinho. Por outro lado, a Bíblia também fala da fé como sendo uma tarefa do homem. O homem precisa, em resposta, crer em Cristo. Ora, repito, para que isso fique bem claro, quem habilita, ou o ato de Deus que habilita o homem a ter fé, que também é uma obra de Deus no homem, é a regeneração, certo? A fé é descrita como algo que o homem deve dar em resposta ao Evangelho. Claro, o Evangelho chama o homem a arrependimento, Deus o regenera, coloca a fé no coração dele, ele diz, eu creio. Nós vamos ver já os aspectos da fé, os elementos da fé. Ele diz, eu creio. Agora, nós precisamos salientar que esse crer, essa fé que o homem tem, não é meritória. Não é mérito do homem ter fé, nem a fé é a base da justificação. Eu vou ver isso com vocês lá na frente. Por meritória, eu estou dizendo, a pessoa diz assim, não, mas eu creio em Cristo. Tá certo, você creu em Cristo. Mas por que você creu em Cristo? Você creu em Cristo porque você foi regenerado, e você creu em Cristo porque Deus deu fé a você, e você tem, então, que exercer essa fé, dizendo como sua tarefa que crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, uma definição de fé, e vocês vão encontrar outras com características parecidas, que dizem no final das contas a mesma coisa, e que apresentam os elementos que nós vamos ver dentro em breve, a definição de fé aí é uma definição de fé que está em John Murray. Alguém pode ler para mim, por favor, essa definição de fé? É uma resposta ao chamado de Deus pela aceitação de Cristo pela pessoa toda. Isto é, com a convicção firme da verdade do Evangelho e com dependência confiante em Deus, em Cristo para a salvação, junto com um compromisso autêntico com Cristo e seu serviço. Bem, então vejam, a fé, a pessoa só é habilitada a ter fé quando ela é regenerada, é uma aceitação, é a resposta do homem ao chamado de Deus pela aceitação de Cristo pela pessoa toda. A fé envolve toda a vida humana. Convicção, dependência e compromisso autêntico com Cristo. Isso fica mais claro quando nós vemos os aspectos da fé. São 3 aspectos da fé. Qual é o primeiro aspecto? O primeiro aspecto da fé é o conhecimento. Entendam aqui. Você não pode ter fé em alguém que você não conhece, ou você pode ter uma fé equivocada se você não conhece adequadamente aquilo em que você crê. Vocês concordam comigo? Por exemplo, os teólogos da prosperidade, eles vão às escrituras e dizem que Deus quer dar prosperidade às pessoas. Esse é o aspecto mais importante da pregação deles. Isso é verdadeiro? Não, mas eles creem equivocadamente, porque eles não conhecem o verdadeiro Cristo. A fé, ele tem esse primeiro aspecto, que é o aspecto que nós chamamos de intelectual.
A fé não é um salto no escuro, como dizem os filósofos. Acho que foi Soren Kierkegaard que falou sobre isso. Não tenho bem certeza. A fé não é um salto no escuro, irmãos. A fé, o primeiro aspecto da fé é conhecimento. Você não pode ter fé em alguém que você não conhece ou em alguém que você desconfia, ou que você não entende. Você tem que entender as pessoas a quem você está pregando, tem que entender a obra de Cristo, aquilo que ele fez por nós e todo esse processo que nós já falamos na questão da vocação geral. Então, a Bíblia vai nos ensinar também que sem o conhecimento não haverá fé verdadeira. Vamos para Romanos, vocês já conhecem esse texto. Romanos, capítulo 10, mostra claramente isso. Há que haver, antes de tudo, há que haver conhecimento, certo? Ora, verso 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da fé viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, quem para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Certo? Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que não crê será confundido. Aí ele vai dizer, como é que as pessoas vão invocar em quem não creram? E como vão crer naquele de quem nada ouviram? Como é que eles vão crer se eles nunca ouviram, se eles não conhecem? E como é que eles ouvirão? Continua ele aqui, Paulo. E como é que eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aí ele vai dizer, ora, a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Ou seja, para que um aspecto importante da fé, o primeiro deles é o conhecimento, é entendimento. Lucas capítulo 24, 45 diz lá, tem 2 discípulos subindo para Emaús. Confere? E eles estavam ali conversando, a gente não sabe sobre Jesus, e Jesus pegou o Velho Testamento e explicou a eles tudo a respeito dele próprio, a respeito de Jesus, e o texto diz que o entendimento deles abriu. Não há como você falar de fé sem conhecimento. É claro que esse conhecimento não é uma compreensão total de quem é Deus, uma vez que Deus é infinito. A compreensão, ela é uma compreensão baseado naquilo que Deus resolveu revelar a respeito de si mesmo. Onde nós encontramos essa revelação? Ela é uma revelação especial que está contida nas Sagradas Escrituras. Tudo bem até aí? Vamos avançando. O segundo aspecto da fé é o assentimento, ou é a convicção. O que é a convicção? Você não apenas entende que isso é verdade, isso é uma fé histórica. Eu acredito que Jesus existiu. Jesus existiu em algum tempo. Tem provas aí arqueológicas e tal que Jesus existiu. Isso é fé histórica. Isso não é a fé salvadora. A fé salvadora envolve conhecimento e envolve convicção. Convicção de quê? De que Cristo é a verdade. Convicção de que a palavra de Deus é a verdade. A pessoa assimila aquilo depois da regeneração. Isso envolve a pessoa toda. Ela crer que é verdadeiro aquilo que as Escrituras dizem sobre o pecado, sobre Cristo, sobre salvação e sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Se não inclui isso, vocês devem ter visto já pessoas dizendo assim, eu acredito na Bíblia, mas não acredito em tudo que a Bíblia diz. Se você não acredita em tudo que é revelado por Deus, essa fé não é uma fé salvadora. A fé salvadora, ela crê em tudo que é revelada por Deus nas Sagradas Escrituras. Essa é uma convicção, não é apenas conhecimento, é assentimento, é convicção. E por fim, o terceiro aspecto da fé é a confiança.
O que é a confiança? É o descansar em Cristo. É a transferência da minha dependência em mim mesmo, da nossa dependência em nós mesmos, que nós buscamos a salvação por intermédio dos nossos recursos, para confiar plenamente em Cristo. E essa confiança, obviamente, também envolve a obediência a Cristo. Quero lembrar vocês de novo que na parábola, alguns preferem não chamar de parábola, mas a parábola do rico e Lázaro, Lázaro queria que houvesse um milagre. Vocês lembram, não é? Lázaro disse assim: Senhor, mande lá, faça com que alguém dos mortos ressuscite, fale lá com os meus irmãos, Senhor. Eu não quero que os meus irmãos venham parar nesse lugar de tormento. Isso aqui é mais do que qualquer pessoa pode suportar. Ressuscite alguém dentre os mortos para falar com eles. Jesus disse: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não crerem nas Escrituras, se eles não crerem em Moisés e os profetas, muito menos eles vão crer em alguém que ressuscitou. É nas Escrituras que nós temos que focar, porque Deus é quem, pela pregação da palavra de Deus, coloca fé no coração do homem e o homem exerce essa fé. A fé vem pela palavra, pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Entendam aqui, irmãos, e eu repito, eu estou sempre falando a pessoas que são líderes de igrejas, que são pastores, pessoas que pregam o evangelho. Esses aspectos do que nós estamos estudando aqui, irmãos, isso traz um consolo e um conforto grande ao nosso coração. Em que sentido? No sentido de que o nosso esforço não é fazer com que a igreja cresça, inche. Esse esforço vem da parte de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, um planta, outro rega, mas de onde vem o crescimento? O crescimento vem da parte de Deus. Deus é quem dá o crescimento à sua igreja. E esse crescimento que Deus dá à sua igreja é por intermédio da pregação da palavra. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos sentar, estudar a palavra de Deus, orar pelas pessoas que vão ouvir o evangelho, orar por nós mesmos, orar para que essas pessoas que ouvem o evangelho sendo crente apresentem o evangelho com fidelidade a outras pessoas, e pessoas que não crentes são convidadas e ouvem o evangelho também recebam o evangelho de Cristo com fidelidade da nossa parte. Para que as pessoas conheçam, creiam, tenham convicção e que confiem somente em Cristo. E todo esse trabalho, ele é feito por mim, por músicas que são colocadas de fundo para emocionar as pessoas, por testemunhos bombásticos. Eu não sou contra testemunho, mas por testemunhos bombásticos para que as pessoas fiquem alarmadas? Não. Eles têm Moisés e os profetas. É por intermédio da pregação da palavra, irmãos, pura e simples, clara, efetiva, que Deus vai transformar o coração das pessoas. Bem, eu vou avançar sobre isso aqui, que são os seguintes, são alguns fatos que ele diz, melhor dizendo, sobre a garantia da fé, que a pessoa pode ter fé. A primeira garantia é a oferta universal do Evangelho, a segunda garantia é a plena suficiência e adequação do nosso Senhor, que chama essas pessoas dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e disse ainda aquele que vem a mim, porque foi mandado pelo Pai, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, a suficiência do ofício de Cristo, que ele diz aí, repousa sobre a obra que ele efetuou uma vez por todas, quando morreu na cruz e ressuscitou triunfantemente em poder. Aqui nós estamos retornando à base da nossa salvação. A base da salvação não é a fé. A fé é um instrumento pelo qual nós nos apossamos da salvação. A base da salvação qual é? Vocês poderiam me dizer? A base da salvação é a obra de Cristo. Fazendo o quê? Obedecendo a obediência passiva, que é quando ele vai à cruz do Calvário. Tome cuidado com essa questão da obediência, desses termos ativos e passivos. Vocês fizeram um exercício sobre isso. E a obediência ativa de Cristo, que é quando ele cumpre a lei no nosso lugar. Essa é a nossa base na salvação. Ainda falando sobre conversão, chegamos então ao capítulo que fala sobre arrependimento.
Existe aí, e é preciso que vocês vejam, uma diferença entre arrependimento e remorso. Dois textos aí, Mateus 26:75 e Mateus 27:3, vai nos mostrar qual é a diferença entre os dois. Vamos ler Mateus 27. 27 quanto? 3. 75. Eu falei, Mateus 26:75, desculpem. E aí Mateus 27:3. Vamos 26:75 primeiro, que fala a respeito de Judas, né? Diz o verso 75. Não, fala a respeito de Pedro, diz: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. 27:3 diz: Então Judas, que o traiu, vendo que fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento resulta em perdão e restauração. O arrependimento de Pedro foi genuíno. E o remorso? O remorso, como foi o caso de Judas, que tocado de remorso, ele ainda que ele conclua que não fez nada errado, ainda que ele concluísse que havia errado, não tem nenhuma evidência de que ele tivesse confessado seu pecado ao Senhor e, obviamente, recebido perdão. Entendam aqui. Remorso é quando você percebe, rapaz, eu fiz uma coisa errada, e você não quer arcar com as consequências daquilo. Arrependimento é quando você peca e você reconhece o seu pecado e vai até Cristo dependendo dele para ser perdoado do seu pecado. Ora, o arrependimento, irmãos, ele é algo que Deus também causa no homem. Nós vamos ver isso já já. O arrependimento é tanto um dom de Deus, como também é uma obra do homem, porque não é Deus que se arrepende, quem se arrepende é o homem. Então, qual é a importância aí da pregação do evangelho que inclui o arrependimento? Nós vamos observar aí que o Novo Testamento começa com arrependimento, em Mateus 3:2, e termina com um apelo também ao arrependimento. Isso mostra a importância do arrependimento. Jesus e João Batista começaram o seu ministério também, os seus ministérios públicos, começando falando também a respeito de arrependimento. Os apóstolos também falaram a respeito de arrependimento. Paulo, em Atos 17:29, ele diz: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Capítulo 26, ele diz a mesma coisa. Capítulo 3 da segunda epístola de Pedro também nós vamos encontrar isso. E então nós vamos a uma definição do que é arrependimento. Por favor, alguém pode ler para mim essa definição? Eu quero que vocês atentem. O que vocês estão vendo aí é a resposta da pergunta número 87 do breve catecismo. Alguém leia para mim, por favor. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora. Só um minuto. Pela qual... Só um minuto, minha irmã. Eu vou trabalhar isso aqui porque os slides estão mais lá na frente, mas a gente não tem tanto tempo. O arrependimento, antes de tudo, é o quê? Obra de Deus ou do homem? De Deus. Ela é uma graça salvadora. Continue, minha irmã. Pela qual o pecador, tendo uma verdadeira consciência de seu pecado e percepção da miséria de Deus em Cristo, A misericórdia. se enche de tristeza e de aversão pelos seus pecados, os abandona e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Então vamos lá. O arrependimento é uma obra de Deus ou do homem? O arrependimento é uma obra de Deus e do homem. Mas ela é uma obra que começa para que o homem se arrependa, Deus tem que derramar essa graça salvadora para que ele se arrependa. Isso acontece aonde? Repito, na regeneração. Na regeneração, Deus habilita o homem a ter fé e habilita o homem a se arrepender, conforme nós vimos aí nessa pergunta. O arrependimento também tem alguns aspectos. Primeiro, ele tem um aspecto intelectual. Da mesma forma que a fé, o arrependimento também tem um aspecto intelectual.
o aspecto do conhecimento. A pessoa reconhece o quê? Reconhece a majestade de Deus, reconhece o seu pecado, reconhece a misericórdia de Deus, reconhece a prontidão de Deus para perdoar, certo? Porque, como vocês estão vendo aí no slide, se fosse algo em que o homem reconhecesse o seu pecado apenas, isso levaria o homem ao medo e ao desespero, certo? Ele precisa entender isso, entender a majestade de Deus, reconhecer o seu pecado, mas também reconhecer a misericórdia de Deus e a prontidão de Deus em perdoar. O segundo aspecto do arrependimento é o aspecto emocional. O que é o aspecto emocional? Que nós vimos lá na definição, nessa definição aqui que foi dada. É quando o homem tem uma consciência de pecado e se enche de tristeza e aversão pelo seu pecado. Então, ele tem um aspecto intelectual e tem esse aspecto emocional, que é a tristeza. A tristeza, que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 7, 10, que é uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza, diferente da tristeza segundo o mundo, é uma tristeza que a tristeza segundo o mundo é por conta das consequências do pecado. A tristeza segundo Deus, ela conduz ao arrependimento e, consequentemente, leva à alegria. Vamos ler 2 Coríntios 7, 10. Aqui, alguém leia, por favor. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Muito bem. Então, há uma diferença, nós já vimos isso no início, uma diferença entre o arrependimento que é produzido por Deus, porque ele produz salvação. Esse é o aspecto emocional. A pessoa fica triste pelos seus pecados. Vocês já viram, por exemplo, quando as pessoas se convertem, ela tem tristeza por aquilo que fez. Tristeza de, às vezes, ir às lágrimas, por conta de reconhecer, depois que foi regenerada, ela diz, como é que eu pude viver uma vida desse jeito aí que eu estava vivendo. Então, essa tristeza é parte do arrependimento, porque o arrependimento, repetimos, ele tem um aspecto intelectual e um aspecto emocional, mas ele tem também um aspecto volitivo, da vontade da pessoa. A pessoa muda de vontade. Ela diz assim, aqui tem uma senhora que converteu-se, a conversão é isso, né? Fé e arrependimento. O Senhor nos converte e nós nos convertemos, porque nós precisamos demonstrar fé e arrependimento, certo? A mudança na vida dela, de propósito, de motivação da vida dessa mulher, era uma mulher que vivia se prostituindo, uma mulher que vivia bebendo. Eu fui visitá-la uma vez, ela dizia assim, pastor, olha, quando chega dia de sexta-feira, sexta, sábado e domingo, eu não consigo ficar sem beber, eu já fico inquieta quando chega sexta-feira. Eu já fico inquieta para sair, para ir para serestas, para ir para bares, eu já fico inquieta com isso. Quando o Senhor regenerou ela passou por um período em que o velho homem chamava ela a fazer isso, mas ela tinha uma nova natureza. Então, ela mudou de propósito, mudou de motivação, e ela está agora, esse é o aspecto, repito, exterior da regeneração. A pessoa mostra frutos dignos de quê? De arrependimento. Então aí vocês estão vendo que, desculpem, o arrependimento é uma obra do homem, que Deus chama os homens ao arrependimento e a retornar para Deus, mas o arrependimento também é uma obra de Deus. Quem se arrepende? Os pecadores. Mas quem permite, quem habilita-os a se arrepender? Deus, por intermédio da regeneração. Alguém queria falar? Tem alguém aí que está com som bastante alto, viu? Tandi. Pois não, Tandi. Eu só queria compartilhar uma experiência bem rapidinho de uma mãe de um amigo meu que experimentou um milagre na vida dela, assim, dessa graça transformadora, que ela fumava. Ela era uma fumante de 2 carteiras de cigarro diários, né? E depois da conversão dela, ela começou buscar a Deus e ela simplesmente acordou
E o cigarro já não fazia nem bem para ela. Ela fumava, vinha ânsia de vômito, já não conseguia, né? E naquele momento ela liga para o filho dela que estava na casa, fala da situação, o filho que já era da igreja entende, né? E pega todas aquelas cartelas e cartelas de cigarro e joga tudo fora, né? E esse é um testemunho muito maravilhoso do poder da regeneração de Deus na vida daquela mulher. Sim. Ok, obrigado, Tandy. Agora, irmãos, há mais alguém quer falar? Bom, vamos passar para o último capítulo. Eu pensei que não ia dar tempo. Eu vou passar um pouquinho do horário, se vocês me permitem. Já é 13 horas, né? Ou já são 13 horas, faltam 3 minutos para as 13 horas. Eu vou passar um pouquinho para nós falarmos sobre justificação. A verdade é que eu já falei sobre justificação e vocês vão ver que eu estou repetindo alguns PowerPoints, aí, alguns slides, só para a gente rememorar algumas coisas. Vou passar por ele rapidamente. E aqui também porque tem algumas ênfases no livro que o autor dá, que eu não quero deixar passar batido. Também porque vocês vão precisar disso para a prova. A prova está pronta, eu vou enviar para vocês no próximo sábado, são 20 questões com alternativas, certo? A, B, C, D e E. Vocês vão ver que a prova está fácil. Né? Eu estou até repensando se eu vou mandar essa prova para quem está fazendo o mestrado. Para quem está fazendo bacharelado, é a prova. Mas eu estou pensando se eu vou mandar a mesma prova para quem está fazendo mestrado. Estou pensando ainda, sábado que vem eu resolvo, certo? Então vamos lá, falar sobre justificação pela fé. Essa é outra doutrina que traz muitos benefícios também para a igreja, certo? Ele nos liberta de temores e segurança na nossa relação com Deus. Nós somos justificados por Deus, eu vou explicar isso. Declarados justos por Deus. Ela nos ajuda também na oração, porque sabemos que as respostas não são baseadas em nossos méritos. Deus nos responde porque Ele nos declarou justos, desculpem. Ela nos ajuda também a evitar todo tipo de legalismo. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu não vou me sentir melhor do que ninguém se eu oro, se eu tenho o dom da intercessão, se eu passo mais tempo orando do que outras pessoas. Eu não vou me sentir legalista, melhor do que as outras pessoas, ou estabelecer ordem sobre as pessoas, porque eu evangelizo mais. A realidade é que tudo isso é legalismo, mas o fato de que a Bíblia diz que eu fui justificado em Cristo Jesus me livra do legalismo. E também, vocês viram lá, todos os autores dizem a mesma coisa, que essa é a doutrina pela qual a igreja permanece de pé ou cai. Então, na justificação, o que nós, a parte principal que nós, não a parte principal, mas uma parte importante para nós entendermos tudo da justificação é como é que um homem que é inimigo por Deus, inimigo de Deus por natureza, que é totalmente depravado e todas aquelas coisas que eu já falei, pode ser declarado justo diante de Deus, que é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então, aqui nós temos, eu vou falar só sobre duas, os pentecostais, desculpem, os pentecostais, algumas igrejas protestantes, não são todas as igrejas pentecostais, nem todas as igrejas reformadas que falam isso, elas têm resposta para isso, dizendo que isso é uma decisão do homem. Quando o homem vai a Deus em fé, Deus o justifica. Aqui nós temos duas respostas que eu estou colocando para você, que uma é da Igreja Católica Romana e a outra é do protestantismo reformado histórico, certo? A Igreja Católica Apostólica Romana ensina que a justificação é que Deus torna a pessoa justa. Ou seja, a pessoa ela tem os seus pecados anteriores batizados por ocasião do batismo, e aqui há uma diferença muito grande entre o batismo católico e o batismo que os reformados fazem. Os reformados não batizam criança para que elas sejam regeneradas, a Igreja Católica sim, o batismo é regenerador, que regenera a pessoa, não é o caso, vocês acabaram de ver sobre regeneração, e ensina que a pessoa é justificada também por um processo de santificação. A teologia protestante, reformada, histórica, diz que o homem é justificado somente pela fé. E que a justificação, irmãos, não é que Deus nos torna justos. Nós continuamos pecadores. A justificação é uma declaração de Deus de que nós somos justos por causa daquilo que Cristo fez por nós. Quando é que isso acontece?
Acontece nesse pacote que eu estou dizendo a vocês, a pessoa é chamada, regenerada, responde com fé e arrependimento e é justificada por Deus. Isso é um pacote, acontece simultaneamente, não uma coisa, como se fosse uma coisa, depois outra coisa e depois outra coisa, certo? A fé é o instrumento pelo qual nós nos apossamos dessa justificação perfeita de Cristo. Eu vou mostrar isso a vocês mais lá na frente. Então, a justificação, ela não é Deus nos tornando justos, do ponto de vista de que nós não pecamos mais. Ela é uma declaração de que os nossos pecados, de que uma pessoa é justa com relação à lei de Deus por causa da justiça perfeita de Cristo. A lei, ela já não pode mais me condenar, ok? A lei já não pode mais me condenar. Por que ela não pode mais me condenar? Porque Cristo cumpriu a lei no meu lugar. Mas eu continuo pecando. Eu não sou justo. Eu sou declarado justo. Então, a justificação é, pela Igreja Católica, confundida com santificação. A santificação se refere ao crescimento espiritual. Nós vamos ver isso na próxima semana. A santificação se refere ao crescimento espiritual. A justificação é uma declaração de Deus, um julgamento que Deus faz a nosso respeito, dizendo que nós estamos justificados dos nossos pecados porque Cristo tomou o nosso lugar. Lembre, e eu estou sempre dizendo isso, não é a fé que nos justifica. A fé é um instrumento pelo qual nós nos apossamos da justificação. O que nos justifica é a obra de Cristo na cruz do Calvário. A sua obediência ativa e a sua obediência ativa e a sua obediência passiva. Então vejam aí. Do ponto de vista de uma ilustração, de uma figura de linguagem, antes da figura de linguagem, a regeneração é um ato de Deus em nós. Deus vem e coloca em nós uma nova natureza, mudando o nosso coração. A justificação é uma declaração de Deus sobre nós. É o julgamento de Deus a nosso respeito. Com relação à lei, Deus nos declara como se fôssemos justos. Ou em outras palavras, a justificação ela é uma palavra forense, ela é uma palavra legal, ela é uma palavra que vem da lei. É como se nós estivéssemos diante de um tribunal, Deus é o juiz desse tribunal, e embora o nosso inimigo nos ataque e nos diga todo tipo de coisa contra nós, o Senhor, no seu lugar de juiz, ele diz, Cristo morreu por ele. Então, toda a dívida que ele tinha com relação à lei foi paga na pessoa de Jesus Cristo, e a santidade e a justiça perfeita de Cristo estava sobre ele. Usando uma figura de linguagem para fazer uma diferença entre regeneração e justificação, porque a Igreja Católica também confunde isso, a regeneração é um ato de Deus em nós, é como se ele fosse um cirurgião, é alguma coisa que acontece dentro de nós. A justificação é Deus como juiz declarando algo sobre nós. E também nessa diferença entre justificação e santificação, está errado em cima aí onde tem regeneração e santificação, deveria estar justificação e santificação. Enquanto a justificação é uma declaração de Deus sobre nós, a santificação é algo que Deus faz em nós. Deus nos torna justos e ele nos impulsiona ainda a vivermos uma vida de santidade. Então, se vocês lerem, por exemplo, esse texto que está aí, Deuteronômio capítulo 5, 25, verso 1, vocês vão ver que não existe espaço nas Escrituras para você entender que a justificação é algo que Deus faz em nós e nos torna justos e nós passamos a não pecar mais. Não é isso. Nenhum texto bíblico admite a ideia de que Deus nos torna justos, mas a ideia de Deus nos declarar justos. É bem diferente. Deuteronômio 25:1, eu vou ler esse texto, só esse texto eu vou ler para nós avançarmos. Deuteronômio capítulo 25, versículo 1, está aqui dizendo, em havendo contenda entre alguns e virem a juízo, os juízes os julgarão,
justificando ao justo e condenando ao pecado. Vocês imaginam que as pessoas brigam, por exemplo, e elas vão ao juiz. Aí o juiz justifica um e condena outro. Então, a ideia não é que, quando o juiz diz assim, não, você está certo e você está errado, quando ele declara que aquela pessoa justificando ao justo, ele não está dizendo que quando aquela pessoa sair dali, ela não vai mais cometer nenhum erro. Ela está dizendo, com relação a isso que nós estamos discutindo, você está sendo declarado como uma pessoa que está certa, justa, e você como uma pessoa que está errada. Tem a ver com coisas posteriores? Não. Tem a ver com aquela coisa específica. Tem a ver com aquele fato específico. No nosso caso, com relação à lei e também com relação a qualquer outra coisa. Então, esse texto deixa claro, absolutamente claro, que justificar significa declarar justo e condenar a quem? E condenar significa declarar culpado aquele que é culpado, porque os juízes não podem tornar uma pessoa justa em criminoso e nem o criminoso em uma pessoa justa. Aí nós temos outros textos, né? Lucas capítulo 7, versículo 29, todos esses textos aí que vocês podem encontrar aí. Eu disse que não ia ler, mas eu vou ler. Lucas 7, 29. É importante para o entendimento, certo? Lucas 7, 29 diz: todo o povo que o ouviu, e até publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Vou marcar o texto aqui e vou tentar abrir ela na Nova Versão Internacional. Não está funcionando, está travando. Vejam, quando o povo ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, eles estão tornando Deus justo? Claro que não. Essa ideia seria blasfêmia. Né? Significam que eles declaram que Deus é justo, que Deus fez aquilo que era justo. Então, aí vocês vão encontrar outros textos, né, acerca da justificação como um ato forense, como um ato de declaração de Deus. Bom, em Romanos 8, 33 a 34, a justificação também ela é contrastada com a condenação, mostrando que ela é um ato forense, um ato legal. Por exemplo, ele diz lá, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que pode declarar que eles são condenados se Deus já declarou que eles são justos? Certo? Isso mostra, claro, a declaração de Deus. Aí tem uma repetição, mas aí nós voltamos à questão da imputação, que é o que o autor chama de elemento, constitutivo. Não é apenas um ato declarativo, ele diz, mas um ato constitutivo, porque nós somos aceitos como justos aos olhos de Deus. Aqui, eu já falei tudo isso aí com vocês, numa aula anterior, que a imputação é quando Cristo recebe os nossos pecados e nós recebemos a justiça perfeita de Cristo. Eu já mostrei esses slides aqui para vocês, certo? E aqui a imputação, eu disse, envolve esses dois aspectos. Cristo recebe os nossos pecados e nós recebemos a justiça de Cristo. É uma dupla transferência, né? Que nós vemos aí e está aqui nesse PowerPoint, repito, que já mostrei a vocês. Os nossos pecados, quando Cristo morre por nós na cruz do Calvário, os nossos pecados são transferidos para Cristo, só o pecado dos eleitos, e a justiça perfeita de Cristo é imputada a nós, como se nós nunca tivéssemos pecado contra Deus. Alguém lê para mim, por favor, essa citação? Uma pessoa só, não precisa ser todo mundo, não. A justiça de Cristo é a justiça da sua perfeita obediência. Uma justiça imaculada e imaculável, uma justiça que não somente garante a justificação do ímpio, mas também aquela que necessariamente suscita e compele tal justificação. Deus não pode, senão receber em seu favor
aos que são vestidos da justiça de seu próprio Filho. Muito bem. Então, quem é que Deus recebe? Aqueles que são vestidos pela justiça de Cristo, os eleitos de Deus. Eu vou esses aspectos aí que eu considero que são importantes sobre a justificação, é preciso que vocês depois deem uma olhada nesse PowerPoint, deem uma olhada em todos os textos que são aí citados, tá bem? Então, aspectos que eu considero, já falamos de muitos aspectos importantes, esses também são importantes. A justificação, ela é claramente colocada, como todos os outros aspectos que nós já vimos aqui, ela não é pelas obras. A justificação é um dom que Deus nos dá. Nós somos justificados pela graça e não é recompensa nenhuma por aquilo que é existente em nós, certo? E é preciso repetir isso. A fé não é a base para a nossa justificação. A fé é o instrumento pelo qual nós nos apossamos da justificação. Nós nos apropriamos da justificação pela fé, mas a base da nossa justificação é a obediência passiva ou a obediência ativa e passiva do nosso Senhor Jesus Cristo. É por intermédio da obra redentiva dele, da obra sacrificial, reconciliatória de Cristo, nesse ato de Deus e somente de Deus que nós somos justificados por Deus. Agora, atentem, antes de nós concluirmos, vamos fazer aqui um resumo e eu vou abrir, se vocês assim o desejarem, para perguntas. Nós vimos hoje 5 partes a respeito da aplicação da salvação. A primeira delas, nós vimos 4 aspectos da aplicação da salvação. O primeiro capítulo que nós vimos sobre a ordem da salvação. Repito, do meu ponto de vista, nós temos a predestinação ou a eleição antes da fundação do mundo, fora, e a glorificação. Todos os outros é recebido como um pacote. Chamado eficaz, a regeneração, a fé e o arrependimento e a justificação, que é o que nós estamos vendo até hoje. Depois nós vamos ver, na próxima semana, vamos ver outras coisas para nós terminarmos essa aula. Então, o que nós vimos aqui de elementos da salvação foi, primeiro, o chamado, que pode ser o chamado geral, que é o chamado ao arrependimento a todos os homens, e o chamado eficaz, que é quando o Espírito Santo chama aquela pessoa. Só os eleitos é quem pode responder ao chamado eficaz de Deus. Por quê? Porque Deus o regenera, colocando nele uma nova vida, e essa nova vida é a habilitação da graça salvadora de Deus para que ele responda em fé, arrependimento, e essa pessoa, se eu disser então, vocês vão entender que é uma ordem, e essa pessoa seja justificada porque ela está descansando na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Esse é um resumo, né, daquilo que nós vimos até agora. Muito bem, vocês têm alguma dúvida? Se não, vamos encerrar a aula por hoje, ok?